Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou trazer as principais marcas batidas e falar do top 5 do final de semana que trouxe a grande estreia de Five Nights at Freddy's 2 e a continuidade do sucesso enorme de Zootopia 2. Então, vamos lá! Então pessoal, em primeiro lugar, me desculpem, né, aqui novamente, eu tô na casa dos meus pais, gravando, eu fiz aqui vocês podem ver, ó, o meu quarto tá sendo pintado, inclusive, tá uma bagunça, então eu fiz o que eu pude, o áudio não deve estar muito bom, né, mas de qualquer forma eu quero falar a respeito do top 5 do final de semana, começando, como eu disse, por Five Nights at Freddy's, que teve uma estreia muito boa, mas não tão boa quanto a do primeiro filme. O orçamento ficou muito maior do que o orçamento do primeiro filme, né? O orçamento do primeiro foi em torno de 20 milhões, desse segundo girou em torno de 50 milhões de dólares, e o resultado, como eu falei, não foi tão satisfatório. O resultado foi muito bom, o filme já se pagou, né? É uma grande franquia que a Universal acertou em cheio, eles estão produzindo filmes no orçamento correto, que é uma das coisas mais difíceis da gente ver hoje em dia, né? É o estúdio acertar o orçamento do filme, e é justamente isso que eles estão fazendo. O filme tem potencial, mas eles não estão exagerando, fazendo um filme de 200 milhões de dólares em volta da franquia Five Nights at Freddy's. Então, o resultado é de 63 milhões já no final de semana de estreia, que é algo muito positivo, né? 63 milhões já no primeiro final de semana é muito bom, e o filme chega a 109 milhões, praticamente 110 milhões de dólares, como eu falei, com orçamento em torno de 50 milhões. Então o filme já fez mais do que o dobro. Eu sempre falo aqui para vocês que em um final de semana ideal, um filme faria, né, o seu orçamento ali, pelo menos, esse filme já fez o dobro e mais um pouco. E o primeiro filme chegou a 291 milhões de dólares. Esse segundo filme parece que já está com um apelo internacional mais forte, então eu imagino que ele vai ter uma bilheteria com uma longevidade um pouquinho maior no mercado internacional, e eu acho que no mercado norte-americano o filme vai ter uma performance mais fraca, mas de qualquer forma eu acho que o filme vai se pagar facilmente. E na segunda posição, com uma queda relativamente alta, né, uma queda possivelmente acima do esperado, ficou Zootopia 2, né, o Zootopia 2, que continua sendo um fenômeno, em partes por causa do território chinês. Na verdade, em grande parte, o filme já é o segundo maior filme norte-americano por lá, perdendo somente de Vingadores Ultimato, e o filme já chega a 915 milhões de dólares ao redor do mundo todo, que é um resultado fenomenal. O filme vai bater facilmente a marca de 1 bilhão, possivelmente a marca de 1,5 bilhão, porque é um filme que vai ser transmitido durante todo esse período de dezembro, todo esse período natalino, né? Com certeza vai ser o grande lançamento da Disney até a chegada de Avatar 3, então imagino que ele vai ter uma longevidade muito grande, mesmo que a queda do primeiro para o segundo final de semana não tenha sido tão satisfatória. O filme caiu 57%, e fez 43 milhões de dólares, que é menos do que o Zootopia 1 fez no seu segundo final de semana, só que o território chinês está realmente atropelando, né? Então o filme está tendo um sucesso muito grande por lá. O filme tinha feito 556 milhões no seu primeiro final de semana, e agora ele chega a 915. Como eu disse, então, um aumento de 359 milhões de dólares, é muito bom, mas poderia ser um pouco melhor se a queda tivesse sido menor. Ele poderia ter feito uns 400, 420 milhões nesse segundo final de semana. E esse valor que eu falo não é nem do segundo final de semana, ele é desde o primeiro até o segundo, então seriam esses últimos 7 dias. E se a gente fizer essa comparação aqui com as maiores aberturas em território chinês, a gente tem lá Nizza 2, Detetive Chinatown 3, Vingadores Ultimato, Zootopia 2... A Sereia, Terra à Deriva e A Batalha do Lago Changjin 2, a gente já tem o filme Zootopia 2 se destacando bastante, mesmo nessa lista, obviamente, porque é um filme que está tendo um apelo chinês muito grande, mas tem também um apelo mundial muito grande. Essa é a diferença, né, principal desse filme, Zootopia 2, e de outros filmes que são filmes chineses mesmo, que tiveram um lançamento muito mais forte por lá. Zootopia 2 está tendo um lançamento muito melhor em território chinês do que em território americano,
Isso é bom, mas também não é tão bom assim, porque o território chinês fica com menos dinheiro, né, para o estúdio, porque o governo fica com metade, as salas de cinema ficam com 25% e o estúdio com 25%. Então seria muito melhor que o filme tivesse conseguido esses valores somente no território americano, né, somente no mercado internacional, sem contar a China, mas é óbvio que o valor geral vai ajudar, né, no impacto. Com certeza esse filme já é um grande sucesso, eles já devem estar pensando a essa altura no Zootopia 3. E entre os maiores filmes do Dia de Ação de Graças, o Dia de Ação de Graças foi o feriado do final de semana passado. Dia de Ação de Graças a gente tem Moana 2, bateu a marca de $1 bilhão, Zootopia 2 com 915 milhões, Frozen com 1.450, Frozen 2 na verdade, Wicked com 758, Jogos Vorazes com 865, né, o segundo filme, e o primeiro Frozen com 1.280 bilhão. Então, muitos filmes de sucesso lançados no Dia de Ação de Graças. Eu acredito que esse filme vai acabar ficando na primeira posição, porque o crescimento dele realmente está sendo muito rápido, apesar da desaceleração ter sido um pouco maior do que eu esperava. Aqui o comparativo, né, entre os dois filmes Zootopia. A gente tem o primeiro que abriu com 75 milhões, o segundo com 96,8. O primeiro fez 1.025 bilhão, o segundo 915 milhões. Então é meio óbvio a essa altura que o segundo filme vai bater facilmente o primeiro, né? O primeiro filme foi uma surpresa muito grande, né? Mas eu acredito que esse filme vai bater facilmente, como eu já falei, né? Por causa do mercado chinês. Aí a gente tem as 8 maiores aberturas do ano. Aqui eu vou dar até um spoiler a respeito de outro filme que teve uma das 8 maiores aberturas, que foi justamente Wicked 2. O filme teve uma queda muito alta, uma queda realmente surreal de mais de 70% para um musical, para um filme que as pessoas deveriam estar indo reassistir. Então parece que a fandom do filme Wicked deu uma esfriada, apesar da abertura muito superior do segundo filme. Parece que esse filme não vai chegar nem aos pés dos 758 milhões de dólares que o primeiro filme fez. Mas de qualquer forma, vamos dar uma olhadinha nas 8 maiores aberturas, começando por Minecraft, né? O filme fez no seu segundo final de semana 78 milhões de dólares. Wicked fez 62 milhões de dólares. Lilo e Stitch fez 61. Superman fez 57. Quarteto Fantástico fez 40 milhões. Zootopia 2 fez 43. Então vocês veem que no segundo final de semana, Zootopia 2 não foi um fenômeno, né? Digamos assim, ficou abaixo, ficou próximo pelo menos do segundo final de semana de Quarteto Fantástico, que não foi um filme que estourou a boca do balão, e ficou mais ou menos em pé de igualdade também com o novo filme do Jurassic World, que também, né, foi o filme mais fraco de todos os filmes com o título Jurassic World, porque os 3 primeiros bateram a marca de $1 bilhão. E depois um comparativo somente entre as aberturas de animação, começando com Os Incríveis 2, né, que foi a maior abertura de animação de todos os tempos, com 182 milhões. Depois, Divertidamente 2, com 155. Super Mario, com 146. Zootopia 2, com 96. Moana, com 135. Procurando Dory, com 135. E Frozen 2, com 130. Vale frisar, né? Não sei se vocês perceberam, uma coincidência muito grande, ou pelo menos uma estratégia que tem funcionado muito bem. Muitos desses filmes são justamente o filme 2. Né? A gente tem Os Incríveis 2, Divertidamente 2, Zootopia 2, Moana 2, Procurando Dory, que seria Procurando Nemo 2, e Frozen 2. Então, sequências da Disney costumam ter aberturas gigantescas, ou da Disney, né, ou da Pixar. E aqui, obviamente, eu só coloquei embaixo, né, todos eles bateram a marca de $1 bilhão, e o próximo a fazer isso vai ser justamente Zootopia 2. E aqui as sequências da Disney que eu falei com vocês no final de semana passado, né? Poucas vezes a Disney lançou sequências nas salas de cinema. A primeira delas foi Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, que não foi um sucesso. Depois Fantasia 2000, não foi um sucesso. Aí a primeira sequência de fato de um filme que eu acho que a Disney tinha expectativas gigantescas foi a sequência de Detona Ralph, que também não foi um fenômeno, fez 529. Aí eles apelaram, né? Fizeram Frozen 2, fez 1.453 bilhão. Depois Moana 2, 1.039 e finalmente Zootopia 2, 915.
E foi uma pergunta que surgiu já em alguns comentários, as pessoas questionando essa informação, né, sobre lançamentos de sequências da Disney. Eu sei que tem muitas sequências da Disney, eu sei que Aladdin tem o Retorno de Jafar, tem os 40 Ladrões e etc. Eu sei que tem Bela e a Fera 2, tem Bela e a Fera Natalino e etc. Esses filmes eles eram lançados diretamente em VHS, posteriormente em DVD. Eles não eram lançados em larga escala nas salas de cinema. Então eles não eram lançamentos cinematográficos, eles eram filmes feitos straight to video, né, que era como eles chamavam, filmes feitos diretamente para um lançamento em vídeo, para um lançamento em VHS e assim por diante. Então esses filmes eram muito mais baratos de serem produzidos, não eram sequências dignas. E pessoal, antes de continuar, eu queria dar uma olhadinha com vocês no NordVPN. Faz tempo que eu não falo aqui, acho que faz quase um mês que eu não abordo aqui no canal, e vale muito a pena, né? A VPN mais avançada. Eu já li, né, essa análise da TechRadar, que é o melhor VPN que julgou, né, que é o melhor VPN de todos. E uma VPN é a rede privada virtual, ajuda a proteger o seu computador, faz com que você consiga acessar a internet de outros países, né? Como eu disse, eu analisei as primeiras vezes aqui no canal o Hulu, utilizando a internet lá dos Estados Unidos para acessar o Hulu de lá. Então, quando eu entro num computador que não é o meu, né, eu entro através de um VPN, basta você acessar o site, você consegue utilizar o NordVPN. Então, é muito legal, eu recomendo para todo mundo e tem uma promoção muito boa, 73% de desconto e 3 meses extras. Então, sai por um preço de R$ 8,90 por mês, o plano básico, R$ 10,90 o plano Plus e R$ 13,90 o plano completo. Então vale muito a pena, você tem 1 TB de armazenamento em nuvem, gerenciador de senhas, bloqueador de anúncios, proteção anti-malware, VPN seguro e rápido, obviamente, e tem a garantia de reembolso de 30 dias. Então se você não gostar, você pode simplesmente pedir o reembolso, mas eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante. Então eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários para vocês darem uma olhada. E a respeito de Wicked, eu já falei, né? O filme despencou do primeiro para o segundo final de semana. Foi um desastre, né? Pelo menos nesse final de semana, não o filme como um todo, mas aqui o comparativo entre os dois filmes até o momento. O filme fez 758, o primeiro filme, o segundo 440 milhões até o momento, e ele já desacelerou bastante. Para vocês terem uma ideia, nessa última semana inteira, o filme fez 50 milhões de dólares, que não é um resultado péssimo, mas quer dizer que ele caiu de mais de 100 para 50, agora vai cair provavelmente para uns 30, depois para uns 20, para uns 10. Então vai ser difícil esse filme bater a marca dos 550 milhões de dólares no mercado mundial. Na quarta posição, eu admito que eu não estou entendendo mais nada, né? Saiu um novo filme do Jujutsu Kaisen, que é Jujutsu Kaisen, A Execução. Pelo que eu vi, é um compilado de episódios, não é um filme feito, eu não sei exatamente como funciona, né? Desculpem, não é um anime que eu assisto, eu tô assistindo ainda One Piece, né? É um trabalho duro assistir One Piece, porque são muitos e muitos episódios, mas eu tô fazendo um progresso devagar. Mas digam aqui nos comentários se vocês entendem, porque acabou de sair Jujutsu Kaisen 0, se eu não me engano, que faz pouquíssimo tempo. Agora a gente tem A Execução, que fez 10 milhões de dólares. Novamente, eu nem encontrei um orçamento, porque parece que o filme é um amontoado ali de momentos, né, da terceira temporada, um negócio assim. Então, novamente, me corrijam se eu estiver errado. E na quinta posição, caindo 49%, ficou Truque de Mestre 3, que fez 3,5 milhões e chega a 209 milhões de dólares. Eu fiz aqui um quadrinho com os 3 filmes, né, para mostrar para vocês. O primeiro filme fez 351 milhões de dólares, o segundo 334 milhões e o terceiro está com 209 milhões de dólares. Então, esse filme não vai bater os seus antecessores, mas eu acredito que com uma espera muito grande entre o segundo e o terceiro, era de se imaginar que aconteceria uma queda. É raro acontecer o que aconteceu com Top Gun Maverick, por exemplo, que é um filme que teve um espaço muito grande e mesmo assim ele se tornou um fenômeno gigantesco. Não que sejam situações comparáveis, né, mas não é algo tão comum. Quando você espera muito tempo para dar continuidade para uma franquia, normalmente ela tem quedas. E aí, um dos meus diretores favoritos, o Edgar Wright, trouxe o filme O Sobrevivente. É a última vez que eu vou falar dele aqui, porque o filme já despencou totalmente.
o filme chega a somente 65 milhões de dólares com um orçamento de 110 milhões, então um orçamento realmente gigantesco para um resultado de praticamente metade do orçamento. Então o filme vai perder muito dinheiro, imagino eu, possivelmente na casa dos 100 milhões de dólares, se a gente incluir, né, o marketing, a distribuição e etc. E se vocês quiserem assistir os outros filmes do diretor, eu fiz uma playlist aqui, eu fiz um quadro com todos eles, começando lá com Todo Mundo Quase Morto, passando por Chumbo Grosso e etc. É um diretor que eu realmente admiro muito a filmografia dele. Infelizmente, esse filme O Sobrevivente não despertou o interesse das pessoas. Aí aqui os maiores filmes de anime. Novamente eu não consegui encontrar muita coisa concreta a respeito do Demon Slayer, o Castelo Infinito, mas eu encontrei que ele está com 780 milhões de dólares, que é um resultado fenomenal. E aqui os outros filmes, né, de animes que também têm tido muito destaque. Outro filme que eu vou citar pela última vez é o filme do Yorgos Lanthimos, Bugonia. O filme foi de 34 milhões para 36 milhões, mas, como eu falei, o filme já praticamente desapareceu nas bilheterias, então não dá para eu ficar falando várias vezes, né, aqui a respeito do mesmo filme. Um filme que chegou e trouxe, se não me engano, 3 milhões e meio, foi o filme Kill Bill, A Whole Bloody Affair, que seria o Kill Bill 1 e 2 juntos, sendo lançado nas salas de cinema, né, o filme... ele demora muito, ele tem um intervalo no meio, então é uma experiência cinematográfica e eu fiquei feliz de ver que muita gente foi assistir, mesmo que o Quentin Tarantino essa semana não merecesse muito. Ele fez muitos comentários meio bizarros por aí. E agora vou falar a respeito do final de semana passado aqui no Brasil. A gente teve a estreia de Zootopia 2, que fez 18,4 milhões de reais, então um resultado bom, mas não tão bom assim. Depois Truque de Mestre com 4 milhões de reais, Wicked para Sempre com 2,8 milhões, O Agente Secreto com 1 milhão e Bugonia com um pouco mais de 300 mil reais. O top 5 no Brasil continua exatamente o mesmo, né? Começa com Lilo e Stitch, Como Treinar o Seu Dragão, Minecraft, depois Invocação do Mal e Superman. A gente ainda não viu um grande destaque nesse final de ano, possivelmente vai ser o filme Avatar 3. O top 5 nos Estados Unidos viu a saída do filme Pecadores e a entrada do filme Wicked para Sempre. Então a gente vê Minecraft, Lilo e Stitch, Superman, Jurassic World Renascimento e Wicked. Eu acredito que o Wicked tenha potencial para bater o filme Jurassic World, mas resta a gente ver se ele vai ter uma longevidade maior do que vem tendo. Então acredito que existe potencial, mas não é tão provável assim a essa altura. E o top 5 mundial viu Zootopia 2 ultrapassando o quinto colocado, chegando à quarta posição. E hoje a gente tem Nitsa 2, Lilo e Stitch, Minecraft, Zootopia 2 e Jurassic World Renascimento. E a gente viu também a Disney ultrapassando a Warner. A Warner tem se mantido na liderança praticamente o ano inteiro e agora, em meados de dezembro, a Disney tomou a dianteira com o filme Zootopia 2. Eu achei que isso fosse acontecer com o filme Avatar 3, mas Zootopia 2 já foi o suficiente para a Disney tomar a liderança. Então o que vier de Avatar 3 vai ser só a cereja no bolo para fazer o estúdio, né, avançar ainda mais. Então, mais uma vez, a Disney bateu, se eu não me engano, 5 bilhões de dólares já nesse ano de 2025. Então, é com certeza o maior estúdio, mais uma vez. E a Warner, obviamente, no meio de todo esse vendaval de notícias, eu tô falando muito a respeito lá no meu canal Guerra dos Streamings. Então, se vocês não me acompanham por lá, me sigam, porque eu falei bastante a respeito da compra da Warner pela Netflix, ou pelo menos da possibilidade da compra. Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito. Novamente, um clube da bilheteria um pouquinho menor para vocês hoje, porque, né, vocês estão vendo aqui toda a situação, não deu para eu preparar o vídeo da forma que eu gosto, não tá do jeito que eu gosto aqui o ambiente, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito da estreia de Five Nights at Freddy's 2 e também da continuidade de Zootopia 2. Então, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.